a palavra da fé, e essa palavra chega no teu espírito e te levanta por dentro, aleluia, e você fica tão turbinado com a palavra que você não consegue mais ficar sentado numa cadeira. Você se levanta e dá glória a Deus, e dá aleluia, e dança e celebra, porque você já sabe que a sua fé já venceu. Olá, amados, graça e paz, tudo bem? Sou o pastor Eliezer Rodrigues e como é bom ter você aqui conosco no nosso canal do YouTube. Aproveita para compartilhar. Hoje Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida. Fique conectado e compartilhe. Estamos tão felizes que você vai participar hoje do nosso culto. Hoje Deus vai falar com você e com a sua família. Receba a palavra com muita expectativa. Graça e paz, boa tarde, tudo bem? Olha, nós estamos aqui com um novo podcast aqui dessa quinta-feira. Bom, quinta-feira, assim, né, que nós estamos gravando aqui, como aconteceu também em outro momento que nós precisamos adiantar, então gravamos para deixar programado para ser exibido na quinta-feira. Afinal de contas, essa semana, quinta-feira é feriadão, é feriado. Mas nós não vamos deixar de fazer com que essa palavra corra, de estarmos aqui falando sobre doutrina. Então, adiantamos o processo aqui para que você aí receba essa palavra e você sabe, né, o que você tem que fazer. Depois você vai, passar essa palavra à frente, compartilhar essa palavra aí com o máximo de pessoas que você puder, tá? Então, nós estamos aqui no Verbo da Vida Taubaté com o nosso podcast de doutrina. E hoje um assunto aí extremamente relevante, que já foi falado bastante nesse final de semana, mas sempre tem mais para falar sobre esse assunto, principalmente quando nós temos aqui um homem erudito, viu? Um homem cheio de pérolas aí, de conhecimento, de entendimento aí, que vai nos ajudar muito nessa tarde aqui, falando um pouco mais sobre esse assunto, que é o assunto da graça, né? Acredito que ele vai pisar mais, eu vou deixar ele muito bem à vontade, é claro, sempre, mas acredito que ele vai pisar um pouco aí sobre justiça, na graça, bom, é sobre graça. E se você não viu os cultos desse final de semana aqui sobre graça, nós tivemos aí, olha, cultos memoráveis e você precisa se assistiu. Você está falando, né, Roberto, eu já assisti o culto aí do final de semana, assisti sábado, eu estava aí presente, que bom, muito bom. Mas você precisa assistir mais. Nós precisamos estar ouvindo as mesmas coisas repetidas vezes, não é assim? Porque a fé, ela vem por ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ouvir, muitas vezes a mesma coisa. Então precisamos estar aí, ouvindo. Então, assista novamente aí, Firmes na Verdade. Foi um evento poderoso aí e quero agradecer, claro, apóstolo Eliezer Rodrigues, Mama Georgia, muito obrigado aí por esse tempo aqui, por abrir as portas aqui para que nós estejamos sendo influenciados por essa palavra, né? E também aqui fazendo com que essa palavra corra velozmente, alcançando outras pessoas do Iapoca ao Chuí, como diz a história, né? Pessoas aqui dentro do Brasil e até fora do Brasil, porque no chat aqui, às vezes aparece gente até da Espanha, de tudo que é lugar, viu? Você não tem noção não, viu? E é desse jeito. É por isso que
Você tem que entender. Isso aqui é uma ferramenta poderosa para você evangelizar. Então, passe à frente. Não deixe aí, viu, de compartilhar com todos os seus contatos aí, com seus amigos. Vai compartilhando para que essa palavra alcance o máximo, um número maior de pessoas, cada vez mais, tá certo? E nós estamos aqui no podcast Verbo da Vida Taubaté, e hoje aqui o nosso convidado ilustre, especial, que já é da casa, claro que é da casa, né? É uma honra, é sempre muito bom estar com ele aqui, esse homem de Deus. Eu fico aqui recebendo dessa influência, dessa inspiração divina aqui, de todo esse entendimento. Ele é pastor, ele é músico, olha, ele é professor do Rema, e ele também é o responsável aqui pela secretaria, a secretaria doutrinária, né? Ele é o responsável aqui em Taubaté, aqui no Verbo da Vida Taubaté, sobre essa questão doutrinária. Então é a pessoa aqui que vai nos trazer hoje, mas muita coisa boa. Pode ter certeza disso, então fica comigo até o final. Fica com a gente aqui até o final. Pastor Beto Gomes, Eita. Pastor Beto Gomes. Grande Roberto. Pastorzão, obrigado por sua presença novamente, tá com a gente aqui, nesse bate-papo aqui sobre graça, né, pastor? Muito bom estar aqui mais uma vez. Muito bom estar participando desse podcast. Mais maravilhoso ainda é podermos falar sobre as coisas de Deus, falarmos sobre Aleluia. a palavra de Deus, tratarmos Amém. sobre assuntos tão pontuais, né? Isso como mesmo. a graça de Deus nos nossos dias. Esse tema que é muito amplo e, como você falou, né, foi tratado agora nesse último final de semana, sim. no evento Firmes na Verdade. E eu quero reforçar o que o Roberto falou. Se você não assistiu, assista. Caso você tenha assistido, assista de novo. Cada vez que você assistir, com certeza você vai capturar alguma coisa diferente. É uma honra para mim também poder estar com você, compartilhando um pouco de conhecimento, compartilhando um pouco de experiências. Eu creio numa tarde abençoada, uma tarde esclarecedora, Aleluia. onde com certeza você vai receber iluminação, revelação sobre a graça de Deus. Amém, isso mesmo. E é que assim, né, pastor, o senhor está aqui para trazer luz, né, esclarecimento, né? Não é para... Amém. Porque às vezes algumas pessoas, elas ficam na expectativa de coisas assim, né, de extravagantes, assim, coisas que nunca foram tocadas, né? Não, mas se nós não sabemos das coisas, né, das elementares, né? Verdade. Como é que vamos estar ali tocando em coisas mais, assim, coisas até que, na verdade, não vai agregar. Eu já vi pessoas falando sobre, mas e os dinossauros, né? Mas a Bíblia não trata sobre isso, não é um livro de história, né, pastor? Tem muita gente que quer construir o edifício Exato. sem estabelecer bases. Isso, Não tem como a gente exatamente. construir um edifício sem a gente ter bases bem estabelecidas, né? E a palavra de Deus, nós devemos nos ater no que está plenamente revelado nela. Não a gente ficar vasculhando coisas ou querer, como diz o outro, enfeitar o pavão. Enfeitar o pavão, Não né, é? pastor? Muito então a gente bem. deve nos aprofundar realmente nas doutrinas Amém. elementares de Cristo, conhecermos mais profundamente a aliança na qual nós estamos, Amém. não é? Para podermos ter propriedade, Usufruir de disso, né? defendermos Isso, mesmo, isso. defendermos o verdadeiro evangelho, Amém. que é o evangelho da graça de Deus. Amém. Evangelho da graça, né? Ô, pastor, a verdade, ela nos liberta, não é assim? João capítulo 8, verso 32, Jesus Cristo disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Na Eu verdade, usei isso aqui, pessoal, olha, eu usei porque eu tô, o erudito aqui, eu sabia que ele ia rapidamente falar sobre o Roberto conhecimento. já vai soltando na entrevista comigo, gente. Assim, ó, é bom demais porque acaba sendo uma tarde bem espontânea também, né? Isso. Na verdade, desde o verso 31, né, Jesus responde aos judeus que o estavam inquirindo ele. Sim. Ele disse: "Se permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos." Sim. Aí ele diz: Sim. "E conhecereis a verdade", o que vem por permanência, Sim. não é? Por permanência. Por permanência na verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só a verdade não vai resolver a situação. Jesus Cristo não disse que a verdade por si só liberta. Isso. Mas ele disse: o conhecimento da verdade é que liberta. Eu não sei Amém. quanto a você, Roberto, mas em casa, no tempo da ignorância, eu deixava minha Bíblia aberta num Salmo, ou 23, ou 91. Ou 91. O 91. Né? Minha avó como deixava. Pois é, né? A minha também, a minha avó também. Eu deixava a minha Bíblia aberta no cômodo da minha casa, sim. como um amuleto para santificar ali o ambiente, né? Mas a verdade é que o que Deus quer que façamos não é simplesmente deixarmos a Bíblia aberta numa passagem conhecida, Sim. né?
como que para santificar o ambiente. Sim. Na verdade, Deus quer que venhamos a meditar Amém. nessa palavra, para que nos enchamos dela, nos tornemos conhecedores da sua vontade. Tinha um irmão que o apóstolo Bud, mesmo, ele dizia, né, que o irmão chegava para ele, pastor, mas a Bíblia é uma espada, né? Sim. Aí dizia, não, irmão, a Bíblia é uma espada, é quando sai da sua boca. Isso mesmo. Aí E você vê, sim. aí você vê, né? É. A Bíblia fala sobre a espada do Espírito Sim. em Efésios capítulo 6. Sim. Você vê que não tem como a palavra sair da nossa boca Sim. sem estarmos cheios dela. Porque a boca vai falar do que o coração está cheio. Se eu estou cheio da palavra, Sim. obviamente eu vou falar a palavra. Se eu estou transbordar, né? vazio da palavra, eu vou falar O que vai sair? diferente da palavra de Exatamente. Deus. Se eu falo diferente da palavra de Deus, eu falo incredulidade. Sim. Não é? E o resultado da incredulidade é prejuízo. Ixi, sempre. Né? É prejuízo. É por isso que você está nesse podcast aqui com a gente, né, pastor Beto Gomes? Verdade, Só verdade. não ficar no prejuízo. É isso mesmo. Você vê a importância de você estar conectado conosco e também de você compartilhar Eita, esse muito bem, link aí para o pastor máximo Beto de Gomes. pessoas Isso. que você puder, para elas saírem do estágio de ignorância, de treva, de escuridão e ir para o estágio de conhecimento, de revelação, né? Então elas vão poder prosperar a partir de então, porque a Bíblia nos diz em Oséias 4:6 que o povo de Deus, veja, Deus dizendo, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Mas o antônimo desse versículo também é verdade, que Sim. o povo de Deus prospera Aleluia. conforme conhecimento. Isso mesmo, quando chega, Chega. né? É o contrário também, né? Muito bem. Sim, sim. O contrário aí é que realmente... Então conhecimento é a garantia da Sim. prosperidade. Amém, 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 amém. Excelente. Pastor Beto Gomes, um erudito, viu? Imagina. Pastorzão, Manda. conceito de graça é um dos mais mal compreendidos, eu acredito que é um dos mais mal compreendidos que existe hoje aí no mundo atual, né? No mundo eclesiástico, né? Que é o nosso, que nós gravitamos aí. Sim. E tem muita gente deturpando esse assunto, pastor Beto Gomes. Verdade. Levando para extremos aí, tratando isso de qualquer forma, como deve. E é um assunto que é de suma importância, né, pastor Beto? Roberto, é bem interessante o que você falou, porque não tem como alguém crescer eficientemente, e eu digo espiritualmente falando, sem conhecer a graça de Deus plenamente, né? O que tem acontecido muito nos nossos dias, como igreja, isso na dispensação da igreja, dispensação do Espírito, dispensação da graça, é que estamos misturando um pouco, né? Nós estamos misturando o Velho Testamento com o Novo Testamento, trazendo o Velho Testamento para a nossa realidade hoje. Práticas do Velho Testamento para a nossa realidade hoje. Na verdade, o Velho Testamento foi escrito para os judeus. O Novo Testamento, mais propriamente as epístolas, foram escritas para a igreja. E são nas epístolas que nós vamos encontrar realmente o resultado da obra de Cristo Jesus. Para quem não sabe, a obra de Cristo Jesus envolve em ele ter se humanizado, né? Ele era a palavra, ele assumiu uma forma humana, ele obedeceu ao Pai até o fim, obedeceu até o ponto de se submeter à morte de cruz, que tem todo um significado, né? Porque ele receberia sobre si as iniquidades, penalidades, a realidade espiritual no qual nós nos encontrávamos. Ele morrer espiritualmente por conta disso, ele morrer fisicamente como resultado, ele ser sepultado, mas ao terceiro dia ele ser ressurreto dentre os mortos, ser ressuscitado dentre os mortos, e ele ter sido assunto aos céus. Então isso envolve a obra de Cristo Jesus, né? Basicamente ele ter se humanizado, ele ter sido crucificado, né? Ele ter morrido, ele ter sido sepultado, ressuscitado dentre os mortos e assunto aos céus. Então a gente precisa entender que em todo esse processo, na mente de Deus, toda a humanidade estava junta com ele. Então é nas epístolas que nós vamos conhecer plenamente a esse respeito, porque a graça só tem sentido, ou na verdade só vai ter efeito na nossa vida quando nós conhecermos a obra de Cristo Jesus. Tem muita gente confundida, pastor Beto Gomes, que não sabe se é gentil, se é igreja, se é Israel, não sabe o que é, né? Pois é. De fato, a Bíblia menciona basicamente 3 tipos de povos, não é? Que são os gentios, os judeus e a igreja, né? Os judeus, o povo do Antigo Testamento. Gentios são aqueles que não são judeus e não se converteram, né? Que não tem aliança nenhuma. E a igreja. A igreja incorpora, na verdade,
ou pode incorporar tanto os judeus quanto os gentios. Se eles receberem Jesus, eles serão parte agora da igreja, que é a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Então a gente precisa fazer distinção também entre esses povos, para que também a gente não receba uma mensagem, uma palavra que Deus não direcionou para nós. Né? Então, apesar da Bíblia ser Deus falando conosco, nós vamos encontrar Deus sendo bem pontual, ele sendo bem dirigido em relação àquela palavra para um determinado povo. Específico, assim, né? Especificamente. No caso das epístolas, a gente tem essa segurança. Sim. Quando entrarmos em contato com as epístolas, ali nós vamos encontrar uma mensagem destinada para nós, que fazemos parte da igreja. Aí é muito importante a pessoa que está nos assistindo aqui, que está nos vendo, que ela fala assim, eu vou ficar nessas historinhas aqui do Velho Testamento, porque tem umas histórias tão bonitas, Roberto. Pastor Roberto Gomes, você não sabe, tem umas histórias assim bacanas, viu, que eu gosto. Realmente as histórias são boas. Sim. Mas só que para a igreja, nós que somos igreja, nós precisamos passar muito mais tempo lá nas epístolas, né? Assim, com Pastor Roberto certeza. Gomes. A gente precisa entender, Roberto, que a palavra de Deus é uma revelação progressiva de Deus. Sim. Ela não é uma revelação retilínea ou plana de Deus. Ela é uma revelação progressiva, onde o ápice dessa revelação é Jesus Cristo após ter cumprido a sua obra, não é? Sim. Eu vou reforçar aqui: crucificação, morte, sepultamento, ressurreição e ascensão aos céus. Então, a palavra de Deus é uma revelação evolutiva, não é? Sim. Progressiva. Então, nós não podemos encontrar como vontade perfeita para a nossa vida o que está escrito no Velho Testamento, onde o povo estava morto espiritualmente, não é? Onde Jesus Cristo, embora existisse, era misterioso. Né? A Bíblia nos diz em Atos capítulo 1, aliás, Atos não, Colossenses, capítulo 1, verso 26, o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas foi manifesto aos seus santos, a quem Deus quis fazer conhecer quais as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Cristo em vós, a esperança da glória. Amém. É muito importante entendermos a respeito disso. Cristo está em nós. Amém. Se Cristo está em nós, nós temos um tesouro, nós temos uma glória. Amém. E precisamos ter esse entendimento espiritual para que possamos corresponder tudo aquilo que Deus pensou ao nosso respeito. Isso é o que a Bíblia chama de se gloriar no Senhor. Sim. Se gloriar no Senhor. Ô, pastor Beto Gomes, então na verdade aqui é o seguinte: Deus não é misterioso coisa nenhuma, né? De maneira Deus quer ser entendido. nenhuma. Deus quer que nós venhamos a conhecê-lo e prossigamos em entender, em conhecer, né? Ele quer isso, que a gente entenda, conheça. Quem se quer misterioso somos nós, então, né? Muitas vezes. Na verdade, o mistério seria sob o ponto de vista espiritual, né? Sim. Mistério para o ser humano é quando ele quer entender coisas espirituais do ponto de vista natural. Natural. Não vai dar. Aí vai ser mistério. Aí vai dar É encrenca. por isso que a própria graça de Deus precisa ser revelada para nós. E a revelação é uma experiência espiritual. Sim. Eu não tenho como entender graça de Deus sob o prisma natural. É porque a gente não entende com a mente, entende com o espírito. É uma compreensão por dentro. Por dentro. Não que não vai passar pela mente, né? A revelação, na verdade, Roberto, seria uma iluminação na mente a respeito das coisas espirituais. Sim. Seria uma iluminação das coisas espirituais. Revelação, apocalipse, apocalipto, no grego, quer dizer basicamente remoção do véu. Remoção do véu. Muito ótimo. Né? Então, existem coisas que a nossa mente, por exemplo, não teve acesso. Coisas espirituais, como o irmão Hegel dizia, né? Existem coisas que o nosso espírito conhece que a nossa mente não sabe. Conhece. Né? Exato. Mas com a revelação, a nossa mente passa a acessar o que o nosso espírito conhece. Então, é uma iluminação na mente. É por isso que Paulo fala sobre entendimento espiritual. Entendimento espiritual, que é um sinônimo de revelação. Muito bem. Pastor Beto Gomes, o senhor está cada vez mais afiado, viu? Glória. Pastor Beto Gomes. Mas a gente vai crescendo, né? É importante que a gente cresça a cada dia. Muito bem. Muito bem. Lá em aquele texto de até conversando com o senhor aqui antes de começar, Romanos capítulo 6, versículo 1.
Esse texto, assim, Romanos vamos lá. 6:1. Texto Sim. fora de contexto. Da margem. Da margem, né? A todo tipo de atrocidade, de heresia, né? Assim? Sim, sim. E muitas vezes... Daí e nasceram muitas religiões, viu? Muita coisa, né, pastor Beto? Muita coisa verdade. aí que... E o que acontece? Nós temos aí, assim, qualquer tipo de texto, quando ele é dito de uma forma... se ele é dito de uma forma... sem solta, isso, Sim. muito obrigado. Sem um contexto, vai dar margem para dar problema, né? Com certeza. E tem textos que realmente são extremamente delicados. E esse de Romanos 6:1, ele é um deles, né, pastor? Porque a pessoa, se ela não seguir aquela progressão daquilo que está sendo descortinado ali pelo apóstolo Paulo, a pessoa pode cair em maus lençóis pensando que é uma coisa, pensando que tomate é caqui, né? Vai confundir tudo no final. Né? Na verdade, em todas as epístolas, Sim. Né, vai existir uma sequência de argumentos. Há uma construção. Sim. Principalmente nas epístolas do apóstolo Paulo, né? Que, na verdade, epístolas são cartas. Sim. E as cartas, elas têm uma ordem, um começo, meio e fim. Ninguém nunca começa uma carta pelo fim. Sim. Né? A gente começa normalmente com os cumprimentos, a gente faz o desenvolvimento, a gente chega no assunto, depois a gente se despede, não é? Então, tem toda uma ordem numa carta. Até esse negócio da questão do versículo do versículo e do capítulo é uma coisa nova, né? Porque não foi feito assim, né? Dos originais não existiam não era capítulos assim, né? e versículos. Capítulos e versículos foram colocados para nós nos localizarmos melhor. Sim. Porque uma boa parte das epístolas, elas são um pouco longas, né? Sim. Por exemplo, Romanos Sim. é uma carta longa. 1ª, 2ª Coríntios também são cartas consideradas longas. As outras são menores um pouco, mas capítulos e versículos foram dadas para uma melhor localização. Quando a gente quiser encontrar um texto, fica fácil a gente encontrá-los pela numeração, não é verdade? Então a gente precisa respeitar na nossa leitura das epístolas essa ordem, essa linha de raciocínio que os autores dessas epístolas escreveram, dissertaram, né? Se a gente seguir essa linha de raciocínio, a gente nunca vai isolar um texto do seu contexto, né? Até porque se a gente fizer isso, poderíamos afirmar que o próprio Jesus é ladrão, roubou um jumento, né? Um texto fora de contexto, dá margem para um pretexto. Então eu não posso isolar um texto da Bíblia para defender a minha tese. Muitas pessoas, elas extraem uma passagem da Bíblia querendo justificar, né, a sua carnalidade, né? Justificar a carnalidade. Isso. Ou mesmo os seus fracassos. Isso. Ou justificar a carnalidade ou justificar os fracassos. Mas, na verdade, as cartas, elas têm uma continuidade. E essa continuidade precisa ser respeitada. Principalmente as epístolas do apóstolo Paulo, por exemplo, como Romanos, que você citou aqui, capítulo 6, verso 1, onde o apóstolo Paulo diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? O equívoco começa nesse versículo aqui, quando a gente conclui que essa foi uma afirmação do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não estava fazendo uma afirmação. Ele estava fazendo uma pergunta, e por sinal, pergunta retórica, com a resposta óbvia. Ele diz: permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ele não disse assim. Olha como o tom, faz toda a diferença, né? no entendimento, na compreensão. Ele não disse assim: permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante. Sim. Exato, você vê que esse tom poderia me levar a concluir que a graça, de uma certa forma, me autoriza ao pecado. No entanto, o tom de Paulo não foi esse. O tom de Paulo foi: permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante. E ele faz a resposta, ele escreve a resposta no versículo posterior. No versículo 2. Ele deixa bem claro, ele diz: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Verso 2. Nós, os que para ele morremos. Quer dizer, como nós vamos pecar se nós morremos para o pecado? A gente não deve ser como um tipo de zumbi, né? Morto-vivo, fazer isso em relação ao pecado. A gente não deve levantar quem já morreu.
né? Paulo aqui está deixando bem claro que o corpo está morto. Sim. Entende? Na verdade, antigamente, o corpo estava vivo e o espírito morto. Uma vez que recebemos a Cristo, o espírito se torna vivo e o corpo morre. O pecado perde a força. Perde a força, isso. Por isso que em Romanos, nesse mesmo capítulo, no verso 14, ele diz que o pecado não terá mais domínio sobre nós. Porque nós não estamos mais debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Então a graça não me licencia ou não me autoriza a pecar. Muito pelo contrário. A graça me capacita para não pecar. Essa é uma faceta da graça dos nossos dias, né? Me capacitar para não pecar. Graça deixa de ser simplesmente um favor, né? Porque uma definição básica de graça é favor imerecido de Deus. Exato. E de fato é. Sim. Mas para o perdido, Sim. aquele que recebe a Jesus, que é achado a partir de então, não é? O que se torna achado, para essa pessoa a graça agora vai ser a capacitação, a suficiência, né? A habilidade de Deus na sua vida, para que ele faça aquilo que naturalmente falando ele não consegue naturalmente fazer. não pode fazer, a graça vem, A graça o capacita. o capacita para que ele possa fazer. E a Isso. graça, outra coisa, a graça ela está conectada com a fé, a graça está conectada com vários elementos, né? Ela A não anda graça só. principalmente está conectada com o Espírito. Sim, Porque a Bíblia nos diz em Hebreus, no capítulo 10, que o Espírito Santo é o Espírito da graça. graça. Então, assim, graça é uma pessoa, sim, né? Eu faço uma distinção de justiça e graça. Justiça é uma posição. sim. Essa posição não muda. Nem agora, nesta vida, nem na vida por vir. Nós não vamos crescer na posição, nós crescemos na consciência dessa posição. Muito bem. Ok? Ok. Justiça é posição, graça é uma pessoa. Sim. Quando nós nascemos de novo, nós recebemos o Espírito da graça, que nos capacita a vivermos de um modo agradável a Deus. Lá em Efésios capítulo 1, existem diversos textos, tá bom, Roberto? Sim, Mas sim. em Efésios capítulo 1, eu vou ter que citar vários versículos desse texto, né? Primeiro, no verso 4, Paulo diz: como também nos elegeu nele, Sim. antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para sermos filhos de adoção, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória, olha o que ele diz, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos deu gratuitamente no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão de pecados. Então Paulo fala sobre a riqueza da graça de Deus, o plano de Deus que vivêssemos para o louvor da sua glória, e é aí que a gente se gloria no Senhor, quando a gente manifesta tudo aquilo que nós somos, não é? Esse plano que Deus pensou na eternidade sendo manifesto na nossa vida, hoje, por estarmos no amado, por estarmos em Cristo. Agora, quando isso se tornou possível? Sim. Aí no verso 13, Paulo diz assim: em quem também vós estáis. Paulo está se referindo ali a Cristo Jesus. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, que tem uma relação direta com a graça, né? E tendo nele também crido, fostes selados Amém. com o Espírito Santo Aleluia. da Glória a promessa. Deus. Então Aleluia. o Espírito Santo, que é o Espírito da graça, está em nós para nos capacitar a vivermos como Deus pensou e Jesus possibilitou. Amém. Graça está conectada, claro, também com justiça, é claro, né? Conectadíssima. Não tem como desvencilhar isso, né? Não tem como desvencilhar. E, é assim, a pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador, ela entra e agora ela tem acesso a estar ali diante de Deus, né? A graça. Exato. Exato. A Bíblia nos diz em Romanos capítulo 3, aí a gente estava falando sobre textos fora do contexto, né? Alguém pode, ali no capítulo 3 de Romanos, isolar textos para defender que não existem justos na igreja. Porque Paulo diz ali, né, que não há justo nenhum sequer. Todos se extraviaram, se tornaram inúteis. Mas ali Paulo estava se referindo ao homem sem Cristo, né? A humanidade sem Cristo. Depois ele vai lá, um pouquinho mais na frente, dizer: todos pecaram e destituídos da glória de Deus. Então, se eu isolar esse texto, eu posso defender
que, independente de ser parte da igreja, eu sou pecador. Sim. Mas não foi o que Paulo estava querendo dizer. Exato. Não é? Aí, na continuidade, no verso 24, ele diz: sendo, pois, justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Por isso que é importante você seguir, né, a linha de raciocínio. Exatamente. Principalmente se tratando das epístolas. Sim. E outra coisa, ser um bereano, né? Uma pessoa Conferir, que vai conferir, pelo amor de Deus, no tempo que nós Exatamente. estamos vivendo hoje, independente de onde você está, vindo pela internet ou na igreja mesmo, você precisa ter a sua Bíblia, você precisa conferir aquilo que está sendo falado ali. Isso né? mesmo. Porque a gente senão- tem que ter essa curiosidade Sim, sim. saudável, Saudável. não é? de investigar Sim. a Bíblia. Claro, com uma atitude reverente de oração, porque o Espírito que está dentro de nós não somente nos capacita a vivermos a palavra, ele também nos revela a própria palavra. E ele nos revela essa palavra justamente para andarmos nessa palavra. Amém. Porque é quando o Espírito nos revela a palavra que a gente prova dessa capacitação Amém. na prática. Amém. Rapaz, eu tenho que falar esse texto aqui. Por favor. Em 1 Pedro, no capítulo 1, verso 13, Pedro disse assim: portanto, cingindo Sim. os lombos com a verdade, sede sóbrios e esperai na graça que se vos oferece, na revelação de Jesus Cristo. Amém. Olha só que interessante isso. Cingindo os lombos do entendimento, ou cingindo os lombos com a verdade. Ele tá Sim. falando, se cerque com a palavra. Amém. É uma outra expressão sinônima de renove a sua mente Isso. pela palavra Amém. de Deus. Amém. Seja sóbrio, Sim. não vago, nécio, perambulando por Sim, aí. sim. Concentre-se. É um Fique ali foco. numa atitude reverente de oração. Sim. E esperai na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Essa questão de cingir os lombos que o senhor falou aí, desse texto, Sim. é muito interessante. Eu gosto muito desse tema aí, porque é uma coisa que eles utilizavam, que eles usavam aquela roupa comprida, né? E quando eles estavam precisando correr, ser mais ligeiro, Aham. eles pegavam e colocavam aquela parte da vez, puxavam e colocavam ela no cinto, né? Na cinta, né? É. Para que eles tivessem mais agilidade, né? Isso mesmo. Quer dizer, era um momento que eles estavam precisando estar mais dessa forma, assim, focados mais, né? Ou até do próprio animal que eles Sim. cingiam. Sim. Né? Eles revestiam aquele animal, falando sobre se cercar Sim. da palavra. O que é também um tipo de ilustração para não deixarmos nenhum tipo de brecha para que o diabo penetre, não é, com as suas mentiras e sejamos enganados. Daí a importância de conhecermos a palavra fiel, que, como o Tito diz, né? Tito 1:9, Sim. é segundo a doutrina. Amém. É segundo a doutrina. Então a palavra fiel é segundo a doutrina. Porque se a gente não tiver firme. É curioso, Roberto. Isso é muito importante. Isso é tão importante, gente. Eu só fui atender para isso muito, muito depois. É por isso que a gente precisa valorizar o Novo Testamento. A gente precisa respeitar o contexto. A gente precisa esperar em Deus, em oração, para que a gente receba a revelação do que Ele nos diz em Sua palavra, para que graça seja operada, né, ou se manifeste na nossa vida, para que a gente possa viver à altura daquilo que Deus nos projetou para viver. Ou seja, vivermos de acordo com a vida que Deus colocou dentro de nós, né? Respondendo os anseios de Deus, vivermos para o louvor da sua glória. Então é muito importante a gente entender isso, porque a vida que nós fomos chamados para viver, e tanto a palavra quanto o Espírito nos proporciona isso, é uma vida de fora para dentro. Sim. Então a palavra vai alimentar o nosso espírito, o Espírito vai pegar essa palavra e trazer revelação, Amém. iluminação Amém. dentro de nós. Aí vai existir essa faceta da graça que vai nos capacitar a fazermos aquilo que conhecemos da palavra, que não temos forças naturais para fazer. E tem que ter humildade para receber isso. É necessário, Sem né? sombra de dúvidas, porque a graça vem para os humildes. Vem para os humildes, né? Deus resiste aos soberbos, Mas dá graça. aos humildes. Exatamente. humildes. Então olha só, bem interessante isso que você está falando. Tu está só me instigando, viu, Roberto? É claro. Mas olha só. Mas é claro. Por que a humildade é necessária?
Porque a gente precisa ver a palavra de Deus como um espelho. Como um espelho. Senão, a gente vai terceirizar a palavra. A gente vai utilizá-la como retrovisor. A gente vai entrar em contato com ela para podermos ensinar, exortar ou admoestar terceiros. Ajustar pessoas e não nos autoajustarmos. Examinarmos pessoas e não nos autoexaminarmos. Então a palavra de Deus é um espelho. Quando eu entrar em contato com ela, ela vai me revelar, e o Espírito também, o que eu preciso melhorar. O que eu preciso ajustar na minha vida. Não é? Então eu tenho que ver a palavra como espelho, não como retrovisor. Se eu tiver ela como retrovisor, isso vai demonstrar da minha parte arrogância, soberba. Mas se eu tiver ela como espelho, humildade. Porque eu serei rápido para me adequar ou para me ajustar a ela. Amém. Então, Muito, muito, muito bom. isso demonstra humildade. Aí o que a Bíblia nos diz? Deus resiste Aos soberbos. aos soberbos. Então não adianta pegar a palavra simplesmente para se encher de informação Sim. e estar pronto para utilizá-la para ajustar ou corrigir terceiros. Não. Possivelmente sejamos resistidos por Deus assim, com essa disposição. Mas se entrarmos com uma atitude de humildade, Sim. né, de nos ajustarmos a ela, então Deus dá graça. Aleluia. Amém. Deus dá graça. Amém. Aí esse versículo que está lá em Pedro casa perfeitamente com essa outra passagem, inclusive, de Pedro, né? 1 Pedro 1,13 que eu falei. Tem uma frase de um ministro chamado Dr. Rob Thompson. Não sei Rob se Thompson. Sim. Ele fala o seguinte: graça é a estrada da humildade pela qual os homens trafegam e que revela a sua autenticidade, mas também é o poder que lhes é dado para transformá-los em filhos maduros na divina família celestial. Muito bom. Muito bom. Exatamente. A graça de Deus, ela tem a sua origem, não é? Na própria disposição de Deus em vir ao nosso encontro. Coisa que nós não podíamos fazer na nossa própria força. Então Deus criou um caminho para vir até nós. Que caminho foi esse? Jesus. Isso tudo baseado na misericórdia, das misericórdias dele, que por sinal, as misericórdias antecedem a graça. Sobre misericórdia, que Tá. muita gente tem dúvida sobre essa questão da misericórdia. Misericórdia no Velho Testamento, misericórdia no Novo Testamento, pastor Beto Gomes. Qual que é essa relação hoje de misericórdia para nós? Para a gente entender isso, Sim. a gente tem que fazer uma distinção da realidade do homem no Velho Testamento Sim, e da realidade do homem no Novo Testamento. Quando a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, né? Isso é um texto do Velho Testamento. Estava falando sobre Deus se compadecendo mesmo das misérias. Porque o termo misericórdia tem a ver com miséria, né? Seria Deus se compadecendo das misérias do homem. Então, havia uma disponibilidade de Deus de socorrer o homem, porém, aliás, uma disposição, de Deus em socorrer o homem, só que esse socorro era limitado. Por quê? Porque o homem estava muito mais consciente, por causa do pecado, das coisas naturais do que das coisas espirituais. Então, a misericórdia do Velho Testamento, ela era limitada no sentido de Deus fazer uso de coisas naturais sim. para, de uma certa forma, representar coisas espirituais, para chamar a atenção de um homem que estava muito mais consciente das coisas naturais, tentando atrair ele, tentando abrir os olhos dele para o seu real estado. Essa era a misericórdia operante no Velho Testamento. No Novo Testamento, essa misericórdia já tem uma abrangência maior, assim como a própria graça. Sim. Né? Em Tito, capítulo 3, Tito capítulo 3, verso 4, diz: quando apareceu a bondade de Deus e o seu amor para com os homens, não em virtude de obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo as suas misericórdias, nos salvou. Bem.
mediante o lavar da regeneração e renovação do Espírito Santo que ele derramou abundantemente sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Então aí Deus vai demonstrar as misericórdias dele de uma forma mais eficaz, plena, em Cristo. Em Cristo. Cristo seria a manifestação plena da misericórdia de Deus, que por sinal é um braço do amor. Aí vem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a misericórdia de Deus é um braço do amor, não obstante Deus ter demonstrado esse amor no Velho Testamento, porém de uma forma bem mais limitada pela própria condição decaída do homem no Velho Testamento. Então ele demonstra, para alcançar esse homem em Cristo, como que uma misericórdia eficaz que iria transformar o homem. Uma vez que esse homem recebe a Cristo Jesus, ele recebeu da misericórdia de Deus. Sim. Ele recebeu da misericórdia de Deus. Aí vai entrar uma parceria do homem em cooperar com a misericórdia de Deus nos nossos dias. Aí eu vou usar Romanos capítulo 12. Paulo diz: rogo-vos, pois. Uma versão diz pela compaixão de Deus. Sim. Outras versões dizem pelas misericórdias de Deus. Exato. Que na verdade esse termo é um termo sinônimo. Sim. No grego, compaixão e misericórdia. No grego. Eles acabam se entrelaçando. Sim. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que ofereceis o vosso corpo. Sim. Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, baseado nas misericórdias de Deus, em resposta ao que Deus fez em Cristo, eu devo agora fazer a minha parte, ok? Porque se eu não fizer a minha parte, então a misericórdia de Deus, por estarmos em Cristo, apesar de ter uma certa durabilidade maior, Sim. Entendeu? Pode vir o juízo. Uhum. A misericórdia, ela sempre vai triunfar em meio ao juízo. Por estarmos em Cristo, estamos na misericórdia. A misericórdia, Só que ela tem um começo e ela tem um fim. Só que essa misericórdia, exatamente. Ela tem um meio, ela tem um começo e tem um fim. A gente já está entrando para a parte mais, né, de juízo. Sim. A misericórdia, ela triunfa sobre o juízo, mas a gente precisa... Aí entra tudo aquilo que a gente está falando, né? Vamos atrelar tudo isso. Eu não posso fazer uso da graça para viver de qualquer modo. Deus me inspira, me convida a viver uma vida piedosa. Amém. Que a graça, por sinal, me ensina. Tito 2,11, né? A Bíblia nos diz que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, nos ensinando. Olha o que a Bíblia nos diz. Nos ensinando. Para que renunciadas às impiedades, a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sóbria, justa e piedosamente. Amém. Então a graça que está dentro de mim me ensina a viver de um modo agradável a Deus, né? Essa vida piedosa mesmo. Impiedade é o contrário de piedade. Né? Então, eu não devo fazer uso da graça para viver a mesma vida que eu vivia no passado. Na desgraça. Na desgraça. Né? Rapaz, eu conheço casos de cristãos que, por conta desse pensamento distorcido, aí que entraram mesmo na bagaceira. Misericórdia. Estão pecando de uma forma muito mais acentuada do que pecava no passado. Tu já pensou num negócio desse? Que coisa, né? Só que, apesar da misericórdia triunfar sobre o juízo, a gente precisa entender que ela é um pouco mais esticada, porém, se continuarmos a pecar, isso é tão arriscado. Várias coisas podem acontecer aí. Aí eu não vou nem entrar no mérito, isso aí vale um outro podcast. Isso.
Isso aí vale um outro podcast. Porque não existe essa de uma vez salvo. Salvo para sempre, né, pastor? Salvo para sempre. Entendeu? Nós somos salvos pela graça. Então tem gente que está brincando com esse negócio, Tem né? gente que está brincando. Agora, então eu posso levar a minha vida lá vão Vivendo uma de vida qualquer leviana. jeito, né? Afinal de contas, eu estou na graça, né? Mas que graça é essa? Graça barateada, né? É uma graça Exatamente. fake news, né? É uma graça barateada. É uma graça transformada em libertinagem. Em libertinagem. Porque a graça de Deus, por conta do Espírito, nos oferece a verdadeira liberdade. Sim, Só que essa verdadeira liberdade, ela não consiste em fazer aquilo que naturalmente nós queremos fazer. sim. O que naturalmente queremos fazer, se fizermos, isso é libertinagem. Então a libertinagem, o prisma dela, ou a ótica, é natural. Porque libertinagem começa por fora. Mas a verdadeira liberdade começa por dentro. É dentro para fora. Então essa é a distinção Sim. de liberdade para libertinagem. Não é? 2 Coríntios capítulo 3, né? Verso 17. Versos 17 e 18. Ora, o Senhor é o Espírito. Sim. E onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. A liberdade verdadeira, Sim. que inclusive me desliga até Sim. do próprio corpo. Sim. Isso é fantástico, Roberto. Meu Deus. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados. Amém. Isso envolve a renovação Sim. da mente pela palavra. Somos transformados de glória em glória, a mesma imagem. Amém. Como pelo Espírito do Senhor. Eu acho que é muita gente que vem com essa mentalidade do mundo já, a mentalidade profana, de que, cara, eu sou livre, eu tenho liberdade para fazer o que eu quero no mundo. Isso não é liberdade, na verdade. Isso é um jugo. Não, isso é escravidão. É escravidão. E ela pensa que não. Ela pensa que eu posso fazer o que eu quiser. Não, você não pode fazer o que você quer. Engano. Aí você vê como é importante o entendimento das 3 partes do homem. Eu preciso entender que eu sou um espírito, eu não sou um corpo. Sim. Se eu vivo conforme o meu corpo quer, Sim. eu sou escravo, eu não sou livre. Isso. Muito bem. Eu devo viver de dentro para fora, até porque a graça me capacita a dominar os desejos do meu corpo. Sim. Por causa disso, Paulo diz, Sim. 1 Coríntios 9, 27, antes eu subjugo o meu corpo, eu reduzo a escravidão, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha a ser encontrado como desqualificado. Sim. E eu citei aqui Romanos 12, Sim. 1, né? Sim. Sobre o sacrifício do corpo, que esse é o sacrifício da nova aliança, Sim. que nós devemos fazer. Bem. Né? Não Deus. Sim. Deus fez a parte dele, enviando Jesus, demonstrando as suas misericórdias, não é? Agora, a nossa parte é honrar isso. Eu sei que muitas pessoas falam sobre pagar o preço. Eu não gosto muito dessa expressão, não. Sim. Não sei se você vai ficar chateado comigo. Né? Porque a Bíblia nos diz, em 1 Coríntios capítulo 6, no verso 20, que fomos comprados por um bom preço. Por isso nós devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. Sim. Eu não gosto do termo pagar o preço. Eu gosto do termo honrar o preço. Por quê? Porque o preço foi pago. Amém. Você está entendendo? Isso, claro. Aí eu gosto de fazer a ilustração. Eu gosto de fazer a ilustração, por exemplo. Eu tenho 2 filhos. Um deles está matriculado numa escola particular. Eu tenho um compromisso por matriculá-lo numa escola particular de pagar uma mensalidade todo mês. Eu tenho que pagar essa mensalidade. Essa é a minha parte no processo. A minha parte, aliás, a parte do meu filho no processo é honrar o preço pago. Então ele vai ter que se esforçar para estudar. Isso. Ele vai ter que se esforçar para passar de ano. Ele não vai ter que pagar o preço. Ele não vai ter que pagar o preço. Ele vai ter que honrar o preço. Aquilo que o senhor está ali Exatamente. pagando. Muito bem. E o que o pai faz com o filho? Ó, se você passar de ano, Sim. papai vai te dar um presente. Amém. Aí eu só me lembro de Hebreus 11:6. Sem fé É impossível. é impossível agradar a Deus, Amém. porque aqueles que se aproximam de Deus devem crer que Ele existe. E tem mais. E que é? É galardoador Uau! Presenteador, galardoador. daqueles que o buscam. Muito bom, muito bom. Você está vendo aí quantas pérolas maravilhosas aqui, quantas pedras preciosas, quantos textos aí de muita elucidação de um assunto tão maravilhoso, um assunto muito vasto. Graça é um assunto que está de capa a capa na Bíblia.
Você vai ver de Gênesis a Apocalipse. É fundamental. Isso mesmo. Né, pastor Beto? Isso mesmo. Tá atrelado, tá ligado aí com ressurreição, com fé, com justiça, né? Sim. Sim, com Olha só tudo. que interessante. Sim. Me veio a memória aqui, Roberto. Por favor. É porque é um assunto muito vasto, viu, irmãos? Aí numa conversa também flui bastante coisa. Mas no Salmo de número 40, olha só Deus sinalizando, desde o Velho Testamento. Que coisa maravilhosa isso aqui. A partir do verso 6 do Salmo 40, diz assim, ó, sacrifício e oferta não quiseste, as minhas orelhas furaste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse, eis aqui venho no rolo do livro, está escrito de mim. Você vê que o autor aos Hebreus faz menção disso lá em Hebreus capítulo 10. Sim. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Aí verso 9 diz, preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu sabes. Eu não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Aí a gente vê, ó, justiça, fé, Sim. salvação. A versão NVI diz, falo da tua fidelidade, da tua salvação. Aí ele diz, não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias. Guarde-me continuamente a tua benignidade. Amém. E a tua verdade. E aí a gente vê que desde o Velho Testamento, né, Deus demonstra suas misericórdias e sinaliza para o homem, né, a respeito do Evangelho, cara. Aleluia. Que é o Evangelho da graça, que tem uma relação com justiça, que tem uma relação com fé. Tudo isso atrelado à salvação. Amém. Para que a gente viva nesse estilo de vida que são as boas obras. Amém. Que Deus preparou antes. Para que andássemos nelas. E existem diversos textos no Novo Testamento, principalmente, que fala a respeito dessas boas obras, que também pode estar relacionado aos frutos de justiça, que vêm pelo pleno conhecimento. Aquela história, pastor Beto Gomes, Deus é bom, Deus é amor, Deus não é severo. Existe uma severidade em Deus, né? Amém. Existe uma severidade em Deus que a gente não pode dispensar. Eu vejo a severidade de Deus em Ele não negociando a sua palavra. Amém. A severidade de Deus é no que se refere à sua palavra. Ele não abre mão da sua palavra. Então não podemos ver a severidade de Deus sob um prisma de uma maldade demonstrada. Você está entendendo? Muito bem. Aí tem muita coisa, viu, Roberto? Até mesmo envolvendo o juízo, sabe? Nós não podemos ver a severidade de Deus como uma maldade demonstrada, como uma impunidade, de uma certa forma, afastando o homem dele. Porque a verdade é, Deus sempre vai atrair o homem para si, não é? A tendência, olha só o pensamento humano. Se eu cometo um mal contra você, é natural você se afastar de mim. Você não vai querer estar próximo de mim. Então, para eu te atrair a mim, eu tenho que praticar atos de bondade. Agora, é claro, o amor, bondade, não quer dizer que você vá acobertar erros, você vá alisar a cabeça sempre. Tem uma certa correção. A própria palavra diz que Deus corrige ao filho que ama, mas essa correção não é causando mal sobre eles. Não é colocando doença, não é com certeza, colocando na miséria. Não. De forma alguma. Essa é aquela história, né? Que a gente não vai... O senhor que é pai, o senhor não vai querer ensinar uma lição para os seus filhos, né? Quebrando a perna de um e do outro, né? Eu vou lhe ensinar uma lição aqui, né? Não, de jeito nenhum. Não vai fazer uma coisa dessa. A correção de Deus é diferente. É diferente. A correção de Deus é nos chamando para junto da palavra. O termo, por exemplo, exortar, que inclusive é uma tarefa do Espírito.
esse termo, exortar, tem a ver com o termo parakletos no grego. Né? Porque o Espírito está dentro de nós, vai nos sinalizar para a palavra para o Espírito. A palavra vai nos revelar, e entra dentro daquilo que a gente estava falando, né? Vai ser como um raio-x, vai nos revelar o nosso estado, e deve haver uma humildade da nossa parte de praticarmos a palavra, porque Deus vai conceder graça. Sobre essa questão do raio-x aí da palavra, pastor, tem gente quando chega na igreja, aí fala assim, rapaz, eu aceitei Jesus, primeira semana, viu? Aceitei Jesus, mas rapaz, o negócio tá feio, viu? Uma pressão de Torá, pastor Beto Gomes, meu Deus do céu, você não tem noção, como é que eu tô vendo tanta coisa errada, tanta coisa eu tô vendo. Ela está começando a ouvir a palavra agora e ela está vendo um monte de bagunça. Mas essa bagunça não se instaurou agora, essa bagunça já estava lá. Sim. Ela está começando a ver por causa desse raio-x. A palavra está mostrando, ó, está iluminando, né? Exatamente. E olha, as coisas tem que consertar isso aqui, você tem que consertar aquilo ali. Coisa que a pessoa não estava vendo e ela começa agora a enxergar de fato, né? Para poder o quê? Debaixo dessa capacitação, dessa graça, ela arrumar a sua vida. Arrumar a vida, né? Agora é hora de se ajeitar. Cidadão, se ajeita agora. Exatamente. Né? Que inclusive essa é uma responsabilidade nossa, né? Nossa. Porque a Bíblia nos diz, por exemplo, em Salmos de número 119, 130. Que a exposição das luz. Palavras do Senhor dá luz. Sim. Dá entendimento. Aos ingênuos. Ela aos simples, aos ingênuos. Na NVT fala ingênuos, né? NVT. E na Bíblia Viva diz que as palavras do Senhor iluminam o caminho dos homens e dá sabedoria para aqueles que têm o coração aberto. Que quer dizer humildade. Isso, humildade. Que coração aberto exato. É humildade. Então, conforme nos expomos à palavra de Deus, luz vai brilhar dentro de nós e a gente vai ver o que a gente não estava vendo. A gente vai ver a bagunça instaurada. E cabe a nós agora. Aí essa é uma responsabilidade nossa. Arrumar ou ajustar. Muitas pessoas que estão dentro da igreja, bagunça. pastor Beto, que a gente vê que está ali, entra ano, sai ano, está no mesmo jeito. Isso tem muito a ver também com soberba, não tem não? De não querer aceitar, de não querer estar debaixo dessa capacitação que é a graça, debaixo dessa graça para ajeitar as coisas. Soberba, leviandade. Que isso, né? Normalmente essas pessoas, elas não consideram o ambiente da igreja, não consideram a palavra. Elas são... na verdade, elas fazem uma tentativa com Deus de convencê-lo de que elas estão fazendo a parte delas, simplesmente abrindo aleatoriamente a Bíblia, ou, isso quando nem abre, ou vir na igreja por vir. Não faz muita distinção, por exemplo, de um católico. Ela não quer mudar a vida dela. Não quer mudar a vida. Ela quer adequar, ela quer adequar o evangelho à sua vida carnal, à sua vida bagunçada. Tem várias qualidades de pessoas, né? Ela não quer... Tem aquelas pessoas que elas vêm por vir, elas vêm corpo presente, mas a alma está vagando. Não está considerando o ambiente. Você está entendendo? Tem aquelas pessoas que elas vêm completamente. Elas estão ali completamente. Elas ouvem a palavra, mas elas dizem, eu não concordo, não quero isso. Aí o que elas fazem? Elas acabam fatiando a palavra, elas só engolem o que elas querem engolir. Você está entendendo? Ela vai arrancando as páginas daquilo que ela não... Isso aqui não serve para mim. Exatamente. Não deixa de ser arrogância e orgulho dos dois lados. Entendeu? Existe ela não se arrogância. submete a essa graça. Exatamente. Não existe uma sujeição, não existe uma submissão. E só quem vai ser prejudicada é essa pessoa. Porque Deus está ali oferecendo um banquete de salvação para ela. A palavra é um banquete de salvação, rapaz. Amém. A palavra salva a nossa alma. Ela nos faz prosperar. É por isso que a gente tem que valorizar a palavra, a meditação diária, o congregar, que é muito importante, até porque nós vamos nos expor aos 5 dons ministeriais, a unção que opera em cada um. Entendeu? E Deus vai promover o crescimento, o aperfeiçoamento. Falando sobre o ambiente de igreja, o ambiente né? Essa questão das manifestações do Espírito e da doutrina, do ensinamento da palavra. Certo. Né? Porque tem gente que é o seguinte, só pensa, pastor Beto Gomes, vamos lá. Você está me vendo aqui, está nos vendo aqui, nos assistindo. Tem gente que pensa o seguinte, só é bom quando tem
sabe, aquele mover, aquelas manifestações sim, de sim, cura, tal. Meu Deus. Olha, não podemos desatrelar uma coisa da outra. Com certeza. As coisas, vamos lá, calma aí, soltem suas pedras. Não podemos assim desvencilhar uma coisa da outra. Não tem uma questão de caráter de um mais importante que o outro. Eu acredito que não, né, pastor Beto Gomes? Manifestações As duas do coisas Espírito são importantes, né? São muito importantes. Mas tem que haver aquele equilíbrio de não somente você estar somente se expondo a uma questão, vamos lá, daquelas manifestações, se você também não tiver o ensinamento por si só, da doutrina, claro, né? Com certeza. É até segurança, né, pastor? Para poder se mover, né? A gente precisa fazer uma distinção aqui. Se diga aí, pastor, Roberto, por favor. a respeito disso aí. Sim. Porque o que acontece? Existe uma diferença. Uma coisa está relacionada à outra, mas existe uma pequena diferença. Eu estou falando isso aí, pastor, desculpa interromper, porque tem gente que fica cabrunhado, fica o seguinte, ó, o culto não foi bom, porque só foi. Eu entendo. Não sei, não aconteceu, Deus não estava lá. Não, Deus estava sempre. É porque a gente precisa fazer uma diferenciação aqui. Sim. Manifestações do Espírito, reações à unção. Amém, né? muito que envolve bem. assim o mover do Espírito, né? Sim. Não necessariamente quando não tem um mover no sentido assim de pessoas correrem, pularem, não quer dizer que não existam dons de manifestação. Sim. No próprio ensinamento da palavra existem dons vocais. Amém. Em manifestação que vão abençoar o povo, entendeu? Agora, numa igreja mais avivada, como por exemplo o Verbo em Taubaté, Amém. aqui, né? Isso, desse jeito. Mesmo no ensinamento, em detalhes sendo expostos de uma forma pausada, cadenciada, ilustrada. Preceito sobre preceito. Preceito sobre preceito, né? Regra sobre regra. As pessoas, elas correspondem, se movem. E isso é maravilhoso. Nem em todo lugar é assim. É porque existe uma unção, por exemplo, na pregação, e existe uma unção. A gente já está indo para a unção. Né? Existe uma unção na pregação e existe uma unção no ensino. A unção na pregação ela é mais exuberante ela é mais empolgante. Então, é normal que as pessoas respondam de uma forma mais vibrante. Né? A unção do ensino ela já é um pouco diferente. Né? Tem pessoas que Deus unge também para fluir nesses dois tipos de unção. Na unção da pregação e na unção de ensino. Isso não quer dizer que o culto não seja abençoado. Na verdade, pessoas sempre vão se identificar mais com um estilo do que o outro. Ô pastor, veja se eu estou certo aqui. Na unção da pregação, a pessoa vai lá e recebe aquele choque, né? Muitas vezes não consegue nem se segurar na cadeira, né? Isso é maravilhoso, é exuberante, né? Realmente é bom. E na unção de ensino, muitas vezes, a pessoa está ali quietinha, está recebendo ali, ela está, meu Deus do céu, a mente dela ali sendo renovada, aquela coisa toda. E ela passa, muitas vezes, a semana todinha, até um mês, até meses, pensando sobre aquilo que foi ensinado naquele culto. Já a pregação já é uma coisa um pouco mais... É porque, assim, existe uma diferença. Existe uma diferença entre pregação e ensino que eu gosto de falar. A pregação inspira as pessoas a viverem a palavra. O ensino já vai mostrar como viver a palavra. Muito bem. Né? Então, na pregação, que pode ser temática, a gente vai perceber que não existe uma profundidade quanto no ensino. O ensino vai explorar mais né, os detalhes da Bíblia, mais bases da Bíblia, né, para fundamentar mesmo o que está sendo dito. E tanto a pregação quanto o ensino, o corpo de Cristo precisa. Agora, alguns vão se identificar mais com a pregação, outros vão se identificar mais com o ensino. Tem uns que até se identificam com os dois. Agora, o que eu costumo dizer, quando nós não nos identificamos com um desses... dessas vertentes, desses ingredientes, vamos dizer assim, um desses é aí que a gente precisa se expor. Você está entendendo? O fato de eu não me identificar com o ensino deve me levar a me expor ao ensino. O fato de eu não me identificar com pregação deve me levar a expor a pregação, porque eu preciso daquilo pelo qual eu não me identifico. Muito bem, é claro, é óbvio. Deu para entender? Sim, perfeito. Então, a gente precisa disso. Perfeito. O mover do Espírito é
É maravilhoso. É mais ou menos Os dons assim, vão estar sempre em operação. Quando aquela criança que só quer comer Na chocolate, igreja. só quer comer biscoito treloso, não sei da sua época aí. Biscoito treloso que existe ainda, não sei. Treloso, Mas, biscoito treloso, muito eu lembro, gostoso, muito gostoso. Bom, né? Aquele biscoitinho recheado. Eu ainda como, eu ainda gosto desse negócio aí. E aí só quer comer aqueles negócios, né? Sim. Só aqueles brebotos, né? Como diz a história. Só quer comer aquilo. Sim. E não quer comer aquela sustância, aquele caldo de mocotó, aquele pirãozão, né? Cheio de verdura e tal. Aí, Os legumes, né? Os que são legumes, tem que ter. essenciais para o bom funcionamento do corpo. Entendeu? A gente precisa, muito embora a gente não se identifique no sentido de gostar. exato. Né? É isso O mesmo. fato da gente não gostar de uma coisa Sim. não quer dizer que não seja necessário para nós. Exatamente. Não se pode fazer discriminação Com da certeza. dieta. Não vai discriminar. Não, mas é pregação. Não, mas é só ensino. Não, só não, viu? Ensino é poderoso demais. Existe uma Né? graça que opera, Sim, ok? sim. Já que a gente está falando, de né? graça, isso mesmo. Sobre bem graça, lembrado. existe uma graça Sim, que opera sim, sim. na pregação, Sim. né? No ensino. Sim. E essa graça é proporcional à medida do dom. Amém. Como diz em Efésios, capítulo 4, né? É proporcional à medida, porque cada um de nós recebemos uma medida para manifestarmos no mundo, para manifestarmos na igreja, uma medida de Cristo, como um todo, né? A pregação, muitas vezes, vamos lá, as pregações, os sinais, os milagres, eles atraem muito as pessoas que não conhecem, né? Ela é mais atrativa. É o incrédulo. Atrai para dentro do corpo, para dentro da igreja. Mas Sim. depois que essa pessoa chegou na igreja, é necessário o fundamento. Né, pastor Beto? Sim. O ensino é muito importante. Porque os dons de poder, por exemplo, Sim. eles não vão firmar na fé uma pessoa. Mas o ensinamento vai. É por isso que o Morrega dizia, né? Sim. Que o ensinamento na igreja é muito mais importante e eficaz do que os dons de curar, operações de milagres. Porque esses dons não vão fortalecer espiritualmente o corpo de Cristo. Agora, o ensinamento vai. Nós precisamos valorizar também essa unção no ensino, o que tem essa chamada, né, de ensino. Esse é um assunto que eu acho maravilhoso também, né, porque está dentro de ministério prático, os 5 dons ministeriais, como cada um flui, e existe uma graça que opera. Vamos tirar um podcast para falar sobre os dons ministeriais. Maravilhoso, né? Vai ser viu? top, hein? Maravilhoso. O que vocês acham aí? A gente falar aí dos dons ministeriais. Eu já concordo. Amém. Então somos 2 aqui. Eu tenho certeza Havendo que autorização da também. liderança. Exatamente. Meu Passou Deus pelo do céu. crivo aqui. Aí pronto. Aí a gente vai falar sobre esse assunto, sim. Vamos esperar aqui o crivo aqui da nossa liderança e para falar sobre esse assunto. E olha, infelizmente, pastor Beto Gomes, o horário já foi. passou, já foi e passa voando. Meu Deus do céu, é a hora mais rápida que eu já vi na minha vida, pastor Beto Gomes. Eu não sei. Que coisa, né? A gente vai conversando, rápido, nem a vê gente o vai tempo conversando passar. e vão se abrindo outras janelas, né? E a gente vai entrando, outras portas. Mas né? isso é sinal que o papo foi bom. É. Pastor Beto, o senhor é ótimo, o senhor é um erudito, como eu Oh, diz a história. meu Deus. É uma usina de ideias, viu? Toda vez que eu estou aqui diante do senhor, eu sou muito bem abençoado, muito inspirado. Eu tenho certeza que Glória a você Deus. aí, que está nos ouvindo aí em casa agora, que está aí no seu carro, seja onde você estiver, essa quinta-feira é uma quinta-feira de feriado, né? Você está com a família aí, com os filhos, todo mundo curtindo esse dia. Eu tenho certeza que você foi muito bem abençoado, está sendo muito bem abençoado. Aí o que você vai fazer? Não deixe de fazer o bem a quem de direito, estando na sua mão o poder de fazê-lo. Na ponta dos seus dedos, né? Você vai pegar aí o teu smartphone, o teu celular, e você vai compartilhar esse conteúdo. Mas por que, Roberto, eu vou compartilhar? Porque você ama vidas, porque você quer ajudar pessoas, porque você quer que essa palavra que te libertou e que te mantém liberto, que ela chegue mais longe, que ela alcance outras pessoas aí, em todo lugar do Brasil e fora dele. Olha, você não tem noção. Você compartilha esse link aqui desse podcast sobre graça, falamos sobre justiça, o pastor Beto aqui discorreu com uma autoridade de uma forma tão maravilhosa. Você pega e você compartilha esse podcast, você não tem noção do que pode acontecer com essa pessoa que recebeu essa palavra. Você não tem noção de que essa pessoa que recebeu, ela pode compartilhar com outra, e essa pessoa também pode vir até uma pessoa que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador e se salva. Então, olha, pega essa dica aqui. Pega essa dica, passe à frente, compartilhe. Não deixe de fazer isso, de compartilhar esse podcast. Outra coisa. É necessário falar que aqui no canal aqui do Verbo da Vida Taubaté,
nós temos aqui, você tem que se inscrever. Se você não se inscreveu, você está esperando o quê? Se inscreve aí agora mesmo. Clica aí, se inscreve e aciona o sininho. Acionando o sininho, você vai receber o conteúdo. Sempre que sair conteúdo novo aqui, daqui no canal da Igreja Verbo da Vida Taubaté, você vai estar sendo sinalizado para que você seja ainda mais abençoado. Tem mais de 1.000 vídeos aqui, mais de 1.000 vídeos. Eu acho que eu falei da outra vez, mais de 3.000 vídeos. Pessoal, me perdoem, viu? É porque eu já estou vendo lá na frente, né, pastor Beto? Incontáveis. Incontáveis. Então tem muita coisa para você se regalar, como diz o... Isso mesmo. Né, pastor Beto? Oportunidade não vai faltar para crescer. Não vai faltar para crescer. Não fica, olha, tem tanta coisa boa. Final de semana foi Firmes na Verdade. Se você não viu, veja. Se você viu, veja de novo. Porque vale a pena. Vale muito a pena mesmo. Foi muito top esse evento. Pastor Maravilhoso, Beto. maravilhoso. Top demais. Eu sou suspeito para falar. Pastor Beto é suspeito de falar desse assunto, porque ele é o homem da doutrina, é o homem do Firmes na Verdade, e graças a Deus nós estamos aí nessa mesma linha, viu? Aí, ó, querendo pegar cada vez mais dessa unção que está sobre a vida desses homens e mulheres de Deus. Então, olha, quinta-feira, já anota aí na sua agenda aí, não deixe de anotar. Toda quinta-feira, às 3h, eu quero ver você aqui participando. Hoje não teve chat porque nós estamos gravando, né? Porque é feriado quinta-feira, nós estamos adiantando a programação aqui e gravando na terça-feira para que você possa aí estar recebendo essa palavra poderosa, maravilhosa aí, que eu tenho certeza que você vai se banquetear e vai, claro, fala como o pastor Beto Gomes aqui me ensinou muito bem nessa tarde aqui, dessa conversa. Você não vai fazer discriminação da dieta não, viu? Vai comer o treloso, come o biscoito treloso, come o bolo de chocolate, mas não deixe de comer o... Não esquece da verdura e os legumes. Esse podcast virou até gastronomia. Gastronômico. Gastronômico, viu? Virou Apóstolo Eliezer Momagê. Olha, né, falando sobre graça, viu? Entrou um pouquinho sobre comida. Não sei se é o horário. E graça é divertido também. É, divertido, tem que ser divertido, né, pastor? Com certeza. Fé é divertido, né? Tem que ser assim mesmo. Glória a Deus por isso. E nós somos muito gratos aí, apóstolo Eliezer, Mama Georgia, obrigado por esse tempo. Eu também quero agradecer ao pastor Eliezer, Mama Georgia, pela oportunidade. Muito bom estar aqui, junto com o meu querido Roberto, falarmos sobre as coisas do Senhor. Eu creio que vão ter outros tempos, né? Mas é claro. Né? Outros encontros para nós falarmos da doutrina, do que o Senhor nos ensina na palavra. É sempre maravilhoso. Obrigado pela oportunidade, pastor. Amo vocês. Estamos com saudades, viu? Isso, é isso mesmo. Volta isso logo. Mesmo. Pastor, o apóstolo Eliezer está nos Estados Unidos, é Orlando, está retornando aí, graças a Deus. Na verdade, na quinta-feira ele já vai ter retornado. Exatamente, nós estamos na terça, exatamente. Enfim, só queremos registrar o nosso carinho exatamente. E honra. É isso aí, apóstolo, Mama, amamos vocês, o senhor e a senhora. E é isso aí, próximo podcast, Verbo da Vida, Taubaté, doutrina, anota na agenda aí, passa à frente. E tamo junto, vamos ficar conectados, né? Vamos falar melhor assim, tá? Vamos ficar conectados. Todos nós conectados aí, para que possamos estar aí correndo com essa palavra velozmente. E não deixe outra coisa, deixa eu falar uma coisa de programação da igreja, Verbo da Vida Taubaté, pastor Beto Gomes. Novembro é mês do quê? Aniversário. Isso, parabéns para você. Isso mesmo. Happy birthday to you. A gente tem que honrar. Né? Nós, como membros da igreja Verbo da Vida aqui em Taubaté, temos que honrar, temos que estar presentes mesmo, participando todos os finais de semana dos cultos, onde terão ministros de fora, né, e os ministros também daqui da casa, o pastor Eliezer e Mama Georgia. E Mama Georgia, né? Então vai ser um tempo começa assim agora, maravilhoso. Já esse próximo final de semana. Aqui. Vai ser bom demais. Olha, a programação está recheada, você não pode ficar de fora de jeito nenhum. E você que pode estar conosco, que Venha. não faz parte aqui dessa igreja, está convidado. Venha e traga mais um. Exatamente, traga convidados. É claro que você vai essa oportunidade de festa, dessa unção, dessa graça. Venha e traga pessoas para que elas recebam também dessa porção aí e elas comam desse caldo de mocotó aí também, seja muito bem agraciado. Então tá dado o recado aí. E o Rema tá de matrículas abertas, né? Matrículas abertas, você que não fez o Rema. Descontão, né, pastor Roberto Gomes? Tem desconto? Tem desconto, eu não me lembro agora da porcentagem. 20%. A minha esposa e a diretora Débora aqui sabem. Mas se você ainda não fez o Rema, quer conhecer um pouco mais a palavra de Deus, não para você ficar
exposto a somente informação, Sim. ou ter aquele tempo maçante, aquele tempo desgastante. Não. Rema é diferente. Você aprende se divertindo, que é bom demais. Exatamente. E você pode, se quiser conhecer o Rema, normalmente a primeira matéria, Sim. ela é aberta, então você pode estar vindo, saber a forma como nós cremos, você entender aquilo que a gente está falando aqui. E a escola de ministros também, né? Escola de Ministros, próximo ano vai Ano ser dourado, maravilhoso, né? É um ano dourado. Estamos tendo o rico privilégio, né, Sim. de recebermos aqui no prédio da nossa igreja Verbo Taubaté a Escola de Ministros. Esse recado já é para você que é formado no Rema Brasil. Você que é formado no Rema Brasil, a oportunidade está sendo imperdível. Não deixa de fazer essa escola se você é aqui da região, do Vale do Paraíba, ou mesmo aqui de cidades próximas, cidades vizinhas, no Rio, ou do estado, né, próximo, Rio de Janeiro, por exemplo, cidades próximas aqui, Taubaté, venha, não deixa de vir. É um ano que vale cada esforço, cada investimento, você vai saber disso lá na frente, né? Não somente na tua vida ministerial, mesmo na tua formatura, você vai nos procurar e dizer, realmente, vocês estavam certos, valeu a indicação. Então, a gente quer indicar essa escola para você. Não perde essa oportunidade. Procura também se aperfeiçoar no ministério, independente de qual seja a sua chamada, ou mesmo ser um ministro de socorros, faça a escola de ministros. Tem um ano dourado. Exatamente. Ano dourado, ano que vem aqui com a Escola de Ministros aqui no Verbo da Vida Taubaté. Fecha a câmera aqui do pastor Beto Gomes agora, porque ele vai com toda essa autoridade aqui, ele vai pedir para você compartilhar. Fecha a câmera aqui no homem aqui, por favor, pastor Beto Gomes. Gente, não perde essa oportunidade também de alcançar mais pessoas com aquilo que você foi alcançado. Então, compartilha esse link com o máximo de pessoas que você puder, parentes, amigos, colegas de trabalho, pessoas que você entende que precisam ouvir essa mensagem tão libertadora e tão fundamental, né, nos nossos dias, que é a graça de Deus. Então, faça isso, você com certeza... O galardão já é certo por você fazer isso, tá certo? Então, se ajude, nos ajude, e ajude outras pessoas também. Uau! Okay? Glória a Deus. Agora olhando para essa câmera aqui, porque a gente vai se despedir agora. Pastor Beto Gomes. Eita, tempo Que maravilhoso, tempo bom. pastor Beto. Bom Você demais, é bom demais, Roberto. Obrigado pastor. pela oportunidade. O senhor é um erudito. Que isso, pastor? Eu que agradeço essa honra de estar aqui diante do senhor, aqui recebendo dessa unção, dessa influência. E olha, falando com vocês aqui em casa... Olha, até a próxima, hein? Quinta-feira, não esquece não, marca na agenda, às 15 horas estamos aqui. Igreja Verbo da Vida, Taubaté, podcast de doutrina. E agradecer a todos que estão aqui, fazem parte aqui que estão por trás dos bastidores, nos ajudando a fazer com que esse podcast aconteça. Pessoas cheias da unção, da graça de Deus, da palavra. Muito obrigado a vocês todos que fazem parte daqui, que estão nos ajudando. Valeu. Obrigadão aí, viu? Eu não vou citar nomes aqui, que tem muita gente trabalhando, mas vocês sabem, vocês são de ouro, valiosos demais, viu? Muito preciosos. Muito obrigado, pastor Beto Gomes. Valeu, até mais. Pessoal, bênção demais. Valeu, um grande abraço e Até mais, até gente, o próximo honra. podcast. Um abraço, valeu, até mais. Abraço, Valeu. shalom.